Paz do Senhor, juventude. Bênção de Deus. Vim aqui deixar uma palavrinha pros irmãos. Amém. Tô aqui no quartinho do Natan aqui. Quando bate a saudade a gente vem pra cá. Bênção de Deus. Eu sei que ele vai ver esse vídeo aí. Filho, pai te ama. Deus tá contigo aí. Bênção ou glória? Quer levar uma palavra, se encontra em Gênesis. Gênesis 12. A partir do versículo número 1 ali. É uma palavra que me toca muito. Porque fez parte da minha vida. A compra dessa casa onde eu moro hoje. Que diz assim a palavra: Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse versículo me toca muito, porque quando a gente comprou essa casa, a gente não, nos nossos olhos a gente não via que a gente ia ter condições de comprar a casa. Eu morava no fundo da casa que era da minha mãe, depois passou pro meu pai. E quando o meu pai assumiu aquele terreno, aquela casa, ele pediu que eu saísse de lá. Já tinha feito uma casa, tinha feito um investimento, mas bênção de Deus, né? Eu amo meu pai de coração e agradeço, porque tem coisas que acontecem na vida da gente que para incentivar a gente, pra gente ter coragem. Eu gosto de falar muito, então começo a chorar. E eu trabalhava em 2 serviços e uma senhorinha, nunca esqueci, me entregou um papelzinho com esse versículo aqui. E é muito forte, irmão, porque eu lendo essa história de Abraão, eu vejo que na vida da gente é um ciclo. E tem vezes que aonde tu tá não é o teu lugar. Aquele ciclo se fechou. E tem vezes que a gente fica insistindo. Juventude, amizade, depende, já era pra ter fechado o ciclo da... Porque meus jovens, quando a gente tem um propósito, às vezes quando não é tu vai ser o melhor, não, mas Deus te bota em outro nível. E aquela tua amizade não consegue te acompanhar. Então por isso que eu falo, tem vezes na vida da gente que tem que fechar um ciclo para poder abrir outro. Não sei se estão me entendendo. Vou usar o exemplo, tipo, o Natan terminou, se formou, fechou um ciclo, vai ter que fazer o estágio, vai ter que abrir outro ciclo. Entendeu? E essa história aqui de Abraão me tocou muito, porque mais pra frente, olha só, mais pra frente, se a gente olhar ali no 13:8, que diz assim, ó: e disse a Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? E pois a parte de mim, se escolher a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Aqui eu creio que Abraão, ele viu que tinha que se apartar de Ló. Ló foi abençoado, foi porque estava com Abraão, mas chegou um certo tempo que ele teve que se apartar. A palavra é bem clara aqui, eu estava estudando, vendo, é muito nítido, né? E se tu ir mais além, se tu for lá no 14, depois que o Abraão se apartou de Ló, o Senhor falou com ele. Se tu lá em 14, lá diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde
aonde está para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Então aqui eu vejo, irmãos, vai chegar um momento ali, tem que fechar um ciclo para Deus poder agir na nossa vida. E depende dos nossos olhos, a gente fica forçando uma amizade, né, no serviço. Eu antes de sair da Conecta, eu tive me revelar, teu tempo aqui terminou e acabou, Deus vai te abrir outra porta. E assim, tem que fechar um ciclo para poder abrir outro. E às vezes quando a gente fica ali, insistindo, e a gente vê aqui em Abraão aqui que ele tinha que se afastar de Ló, porque Deus tinha algo maior para Abraão. Não porque que Ló é o menor. Se a gente vê ali, mais para baixo, ali a gente vê que ele escolheu a parte melhor, né? Mas eu creio nessa noite que Deus tem o melhor para ti. Então, reflita nessa palavra. Fecha ciclos que tem que fechar para poder outros novos vir. Novas experiências. Deixar essas palavras que Deus me tocou no coração. E pensa, juventude. Pensa, a gente pensa que tem pessoas do nosso lado que torce por nós. Mas não é. Essas palavrinhas eu quero deixar para vocês aí. Bênção de Jesus. Essa palavra tocou muito no meu coração. Tá? Que Deus abençoe todos aí. Em nome de Jesus. E reflita nessa palavra. Se puder ler em casa ali. Ler. Eu não tenho muita facilidade de explicar assim, que nem o Natan, né? Que nem minha esposa, assim, mas é uma palavra que tocou muito no meu coração. Depende, vocês têm ciclos abertos que não fecharam ainda. E falta pouca coisa para Deus poder te dar. Tá ali chegando na bênção ali. Tá? Esse versículo eu quero deixar para os irmãos aí. Tá? Em nome de Jesus aí. Deus abençoe todo mundo. Tá? Um abração. Me perdoe qualquer coisa. Tá? Deus abençoe. Não esquece. Fecha o ciclo para poder abrir outro. Eu creio que Deus vai te abençoar. Amém? Ô glória.